noite para todos. E nas últimas reuniões eu tinha feito aqueles debates com 3 pessoas, tal. E esta era para ser assim também. Mas aí algumas pessoas não estavam com tempo, estavam com dificuldade de preparar o material, para não querer se comprometer. Então eu conversei com o Maurício. E o Maurício é um colega que acabou o curso de especialização com a gente esse ano, mas ele já é hipnólogo e hipnoterapeuta já há mais tempo. Ele é psicólogo, ele é físico, tem doutorado em comunicação, aí na parte de comunicação, depois ele explica melhor aí, né, dentro da física, e é psicólogo de formação também. E ele tem até um canal que depois, no fim, ele vai deixar os contatos dele. E o Maurício é uma pessoa que gosta muito de sexologia, tem se direcionado muito para a sexologia. A tese de conclusão de curso dele foi uma tese bem interessante, mais ou menos nesse tema que ele vai falar hoje, né? Então, quando eu percebi que estava um pouco apertado para montar um grupo de discussão, eu preferi convidar o Maurício para falar um pouquinho sobre o tema, já que é um tema que vocês sabem que eu gosto muito também, e que nós tivemos várias conversas sobre o assunto, né, Maurício? Então, hoje nós vamos ter a satisfação de ter o Dr. Maurício, que vai falar de disfunções sexuais, mas ele vai falar com o foco mais voltado para a anorgasmia. Tá? Embora ele vai dar um panorama geral, eu imagino que ele tenha dado um panorama geral de todas as disfunções. E o uso da hipnose nessa intercorrência, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou abrir aqui, deixar o Maurício ficar na tela principal. Isso, Maurício. E você pode acabar de se apresentar e, a hora que quiser, pode começar a compartilhar a tela. Eu quero, antes de mais nada, solicitar a todos que, assim que ele começar, que desliguem os seus microfones, para que não haja reverberação, nem nenhuma interferência. E, no final, a palestra dele vai durar mais ou menos em torno de uma hora e pouquinho, talvez. E, depois disso, nós abriremos para discussão, tá bom? Então, poderemos fazer as perguntas após a apresentação do Dr. Maurício. Por favor, Dr. Maurício, a tela é sua. Ok, vamos lá. Ok. A palestra vai ser Entrou? gravada, viu? Entrou. Precisa só ampliar agora. Oi? Precisa só ampliar, abrir. Ok. Tá dando para ver, então? Perfeito. Bom, então tá. Então, obrigado, Osmar. Obrigado pela apresentação tão gentil. Como o Osmar falou, eu fui aluno dele no curso de hipnose. Foi uma honra ter sido aluno do Osmar. A gente montou esse trabalho na linha da hipnose aplicada às disfunções sexuais, em particular à anorgasmia. O que eu pretendo fazer hoje é dar uma passada na questão das disfunções sexuais, falar um pouquinho de técnicas clássicas, e aí, no final, eu vou contar um pouquinho do projeto que a gente desenvolveu no curso. Então, eu queria começar falando sobre a questão das áreas de estudo da sexualidade, só para a gente começar do grande e aí a gente vai refinando. Se o Osmar concordar, eu não me incomodo de que se façam comentários ou perguntas no meio da apresentação, tá? Então, quem quiser falar por mim, eu não me incomodo. Maurício, Então, tá. só para dizer, quem quiser fazer alguma pergunta durante a palestra, eles poderão fazer por escrito no bate-papo, e aí a minha coanfitriã vai me avisando e eu passo para você, ou então a gente passa para você, tá bom?
Ah, tá bom, Mas como o queira. ideal é que junte todas as perguntas, que aí a gente cria um debate, depois fica mais interessante. Ah, tá bom, como você preferir. Tá bom. Então vamos lá. A sexualidade, ela pode ser, assim, as áreas de estudo da sexologia podem ser divididas em três grandes áreas. A área de gênero e orientação sexual, a área de disfunções e a área de sexualidade alternativa e transtornos parafílicos. Então a gente pode pensar que são as três grandes áreas. Essa apresentação ela vai focar nas disfunções sexuais. Vale dizer que as disfunções sexuais, elas são predominantemente estudadas para as relações cissexuais. Cissexuais quer dizer relações heterossexuais entre parceiros não trans. O estudo é feito, em princípio, dessa forma. Então, todas as variações em cima disso não são o foco dessa apresentação. Embora a sexualidade trata de todas essas coisas, a gente vai focar nas disfunções sexuais mais clássicas. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa área, eu gosto de usar esse mapa aqui para a gente pensar que a gente tem duas dimensões nas quais a gente pode pensar a sexualidade. Uma é a conformidade, e na área da conformidade, a sexualidade ela pode ser convencional ou alternativa. E na área da funcionalidade, ela pode ser funcional ou disfuncional. Então, quando a gente fala de sexualidade convencional ou funcional, a gente tem a cissexualidade. Para quem não conhece essa expressão, cissexualidade se opõe à transexualidade. Cissexualidade é, em geral, a relação entre homens que nasceram homens e que são heterossexuais e mulheres que nasceram mulheres e que são heterossexuais. Isso é a sexualidade mais convencional que existe. Também, dentro do convencional funcional, existe a homoafetividade. E há quem diga, quem entenda, que as relações poliamorosas também são, do ponto de vista da sexualidade, convencionais e funcionais. Quando a gente fala de sexualidade alternativa, a gente fala de tudo aquilo que é, digamos assim, mais estranho na sexualidade. Ainda, a sexualidade alternativa funcional envolve práticas como o swing, o cuckolding, o fetichismo erótico e esse grande guarda-chuva de práticas chamado de BDSM. Quando a gente fala sobre a sexualidade disfuncional ligada ao convencional, a gente está falando das disfunções sexuais. A gente vai hoje focar nessa área aqui. E quando a gente fala do que é disfuncional e alternativo, a gente cai nos transtornos parafílicos, aqueles mesmos do DSM-5, que são um capítulo no DSM-5. O nosso foco hoje, então, vai ser as disfunções sexuais. Vale a pena fazer um comentário sobre a questão da prevalência. É curioso a gente pensar que as disfunções de natureza sexual chegam a aparecer em 31% dos homens e 43% das mulheres. Ontem, quando eu estava preparando essa apresentação, eu, por curiosidade, estava olhando prevalência de outras doenças. E, segundo dados da OMS, a depressão, que é considerada a doença do século, tem uma prevalência em torno de 5, 6% no mundo. A ansiedade em torno de 10%. E doenças de natureza não psicológica têm prevalências ainda menores do que essas. Isso me faz muito pensar no tamanho desse mundo de disfunções que é razoavelmente pouco estudado e pouco tratado em comparação com qualquer outra área da medicina. Ainda vale a pena comentar que quando a gente fala de 31% dos homens, é muito provável que esse número esteja errado. É muito provável que esse número seja mais consequência dos homens não procurarem tratamento do que de realmente haver só 31% dos homens com disfunções sexuais. Ok.
A gente vai começar, então, pensando no ciclo de resposta sexual. Esse ciclo de resposta sexual é o ciclo mais clássico de resposta sexual. Existem outros modelos, mas esse ainda é o padrão que se usa para a maioria dos trabalhos. Então, em tese, a relação sexual, ou a resposta sexual, ela começa com o desejo. E aí você tem um aumento, por assim, de energia, que a gente vai chamar de excitação, se atinge um platô, aonde a maior parte da prática sexual acontece. Depois você tem um pico, que a gente vai chamar de orgasmo, e depois desse pico, essa queda que é chamada de resolução. Existe, já nesse mesmo modelo, o modelo das mulheres multiorgásticas, que tem vários picos antes da resolução. Quais são as disfunções sexuais? Ainda segundo o DSM, a gente tem basicamente essas 7 disfunções. As exclusivamente masculinas são a ejaculação retardada, o transtorno erétil, a disfunção erétil, o transtorno do desejo sexual masculino hipoativo, seria a falta de desejo, a ejaculação prematura, também chamada de ejaculação precoce. Entre as femininas, a gente tem o transtorno do orgasmo e o transtorno do interesse e da excitação. E a gente tem o transtorno da dor ginetopélvica, que até o DSM-4 eram, na verdade, separado em 2 partes, que eram o vaginismo e a dispareunia. A partir do DSM-5, eles foram reunidos numa coisa só. Mas diz respeito às dores na relação sexual. Tentando pensar um pouco na questão de como diagnosticar, certo? Alguns aspectos que a gente tem que se preocupar. Toda vez que a gente recebe um paciente com uma questão sexual, uma das perguntas a primeira pergunta que a gente tem que fazer, talvez, é saber se esse transtorno ele é primário ou secundário. Ou seja, se o paciente já teve, se ele sempre teve aquele transtorno, ou se ele surgiu em algum momento. É extremamente necessário se pedir uma avaliação médica do ginecologista, do urologista, do endócrino. Eu não coloquei aqui, mas eu já tenho visto muitos casos que é importante uma avaliação psiquiátrica, porque muitas vezes, muitos transtornos eles são decorrentes de medicação psiquiátrica. É importante saber se há alguma iatrogenia, se há alguma sequela de algum procedimento médico. E aí a gente vai começar a examinar os aspectos psicogênicos. Eu acho que é importante pontuar aqui que nem todo transtorno sexual é primariamente psicogênico. Mas, independente dele ser primariamente psicogênico ou não, ele necessita de acompanhamento psicológico, porque mesmo que a origem seja outra, uma vez que se instala uma disfunção sexual, ela instala automaticamente sequelas psicológicas que necessitam de acompanhamento. Então, sempre vai ser necessário acompanhamento psicológico. E é importante a gente identificar se está havendo sofrimento clinicamente significativo. Porque, às vezes, a gente vai pegar pessoas que têm... e aí não é tanto o caso do profissional realmente dedicado à sexologia, mas o psicólogo ou médico pode receber um paciente com um comportamento sexual bastante diferenciado. E aqui eu estou pensando, por exemplo, no caso dos assexuais. Os assexuais são um grupo que não tem interesse pelo sexo. E é muito natural que o profissional pense, puxa, se essa pessoa não faz sexo nunca, ela deve ter um problema, mas talvez não. Talvez ela tenha esse tipo de comportamento por opção pessoal. E aí a gente não fecha esse critério do sofrimento clinicamente significativo. Todo tratamento de transtorno sexual envolve psicoeducação. É muito importante que o terapeuta que vai trabalhar com isso tenha muita preparação nesse aspecto,
porque existe uma série de questões relativas à terapia sexual. E, muitas vezes, uma das maiores barreiras à terapia sexual é a própria dificuldade do profissional em lidar com as diferenças, em lidar com pessoas com desejos, com fantasias muito diversas daquela do terapeuta. Então, a gente encontra, muitas vezes, o terapeuta tentando resolver coisas que não são problemas, porque para ele seriam. E é importante você ter sempre em mente, quando está fazendo esse tipo de tratamento, aspectos culturais, os aspectos familiares e os aspectos religiosos do paciente. Eu queria falar um pouquinho sobre algumas técnicas clássicas. Eu estou tentando ficar na 1 hora que eu prometi para o Colasso. Então, vamos lá. Eu acho que vai dar. Algumas das técnicas clássicas de tratamento de transtornos sexuais é chamada a técnica do foco sensorial. Nessa técnica, você proíbe o paciente da cópula. Em geral, isso passa pela negociação com a parceria. E isso tem por objetivo, primeiro, você tirar o foco do paciente no desempenho. Porque muitos dos problemas sexuais estão associados à ansiedade de desempenho. Então, quando você proíbe a cópula, você automaticamente retira o foco no desempenho. Você vai ensinar o paciente a aproveitar o prazer do toque, o prazer do erotismo não imediatamente sexual. Então, é isso que a gente está chamando de foco sensorial. A gente vai começar a brincar, ensinar o paciente a brincar com os seus sentidos, com a sua percepção erótica, que não é imediatamente a cópula. Isso é muito bacana para melhorar a cumplicidade de casal. Você pode, muitas vezes, eu faço muito isso com o paciente, nas primeiras sessões de foco sensorial. Então, geralmente, na primeira sessão, eu oriento o paciente não só a não ter a cópula, mas, inclusive, a proibir as áreas genitais, para que ele comece a descobrir a eroticidade do corpo como um todo. E aí, depois de 1 ou 2 semanas, dependendo do andamento do paciente, você primeiro inclui as áreas genitais, para só depois passar a permitir a cópula. Esse tipo de técnica é usado predominantemente nos transtornos de excitação. Tem uma outra técnica que é chamada técnica do coito não exigente. Ela é semelhante à técnica anterior, mas o foco dela é que você, já tendo o coito propriamente dito, você consiga ainda lidar com as ansiedades de desempenho. Então, o primeiro passo é orientar o paciente a obter a ereção e lubrificação vaginal. E aqui, no caso, você pode, se for o caso, usar lubrificantes. Aí você realiza a penetração. Nos manuais, eles sugerem a mulher por cima, mas eu tenho visto que isso pode ser feito nas 2 posições, tanto com a mulher por cima como a mulher por baixo, ou em qualquer outra posição que se queira, mas, em princípio, essas 2 seriam as mais adequadas. E o que você vai proibir nesse caso são os movimentos pélvicos. A ideia é que você faça a penetração, mas que você faça um jogo de sensações sem que você faça os movimentos pélvicos típicos do sexo, para você começar a desenvolver a percepção da sensação do coito propriamente dito, sem a preocupação de performance, sem a preocupação de atingir o orgasmo. Caso ele aconteça, ele não é proibido, mas, em princípio, tipicamente ele vai terminar no cansaço. Então, você brinca até ficar cansado e está tudo bem. Essa técnica é muito usada em transtornos de desejo. Ela serve muito para trabalhar a questão de desejo. Essa técnica, que é a de interrupção do orgasmo, ela é muito usada nos transtornos de ejaculação rápida. Ele começa com esse processo masturbatório, onde o paciente é orientado para se masturbar e interromper a masturbação
quando se aproxima do orgasmo. E ele começa repetindo isso 3 vezes, 5, 7 vezes, até que ele comece a desenvolver um controle dos esfíncteres e de toda a musculatura que está em volta da área sexual. Um outro exercício que a gente pode ter aqui é o de interrupção da urina. Então, você pode instruir o paciente a começar a urinar, interromper a urina e depois continuar. Já me perguntaram se isso não pode causar algum tipo de infecção. Em geral, se isso for feito com moderação, nunca vi haver algum problema. O mindfulness sexual. A ideia do mindfulness sexual é ensinar o paciente a estar realmente presente durante a prática. Ele sempre vai passar por uma psicoeducação, a gente vai tentar conscientizar o paciente da importância de estar presente no ato sexual. Vamos falar um pouquinho dos distratores, o que é para aquele paciente que causa distração. E da importância da preparação. E aí o paciente vai se preparar para esse momento, e a gente vai ter esse tipo de preparação. Primeiro, uma preparação mental, uma preparação no sentido de se dispor a estar verdadeiramente na relação. Muitas vezes a gente tem problemas sexuais decorrentes de pessoas que não estão realmente envolvidas na relação. Elas estão, muitas vezes, em relações longas, fazendo um sexo por obrigação e não estão realmente envolvidas nela. Então, a primeira preparação que o paciente tem que ter é ter algum processo de preparação mental para realmente tirar proveito dessa experiência. É importante que haja uma preparação ambiental, e muitas vezes isso passa por um processo extremamente longo de escolher onde é que as crianças vão ficar, qual é o dia que não vai ter gente em casa, ou como é que eu vou conseguir um ambiente que não gere esses distratores. É muito útil que a gente treine o paciente em mindfulness, e essa técnica pode ser usada em praticamente qualquer disfunção. Bom, onde é que então entra a hipnose? A hipnose ela pode entrar, na verdade, em qualquer dessas técnicas, ela vai funcionar como coadjuvante da aplicação das técnicas, além de ajudar com estresse, com ansiedade, com medo, culpa, julgamento. Esse slide eu roubei da aula do Osmar, com a autorização dele. Certo? E esse slide está aqui para a gente ter em mente o fato de que a gente tem um sistema de interação entre os tônus neuromuscular, simpático e psicoemocional, que, na verdade, a gente pode começar atuando em qualquer deles e a gente vai conseguir gerar um relaxamento, gerar um resultado em todas essas áreas. Mais uma vez, a gente vai ter aqui um ponto onde a gente vai conseguir entrar com a hipnose para começar a desenvolver no paciente essa tranquilidade para a relação. Ups. E aí eu quero meio que encerrar contando um pouco desse exemplo e até para tentar mostrar como é que tudo isso se fecha. Então, foi feita uma proposta que eu trabalhei junto com o Osmar no programa de pós, aonde a gente propõe um programa de 12 a 16 sessões para tratamento de anorgasmia feminina. Então, a gente começa com uma sessão de indução, e nota, todas essas sessões elas são acompanhadas de psicoeducação e de outros acompanhamentos de natureza mais cognitivo-comportamental. Mas então ela começa com uma indução. Depois, numa segunda sessão, a gente vai trabalhar em hipnose com
a estimulação sexual usando a imagética para, uma vez que o paciente já está um pouco mais preparado para a indução, a gente vai usar a imagética para começar a trabalhar a parte sensorial do paciente. Na terceira sessão, a gente vai procurar orientar o paciente nessa experiência de mindfulness. Depois, na quarta sessão, aqui da quarta até a sétima, até a oitava sessão, a gente vai trabalhar cada uma das fases, tais como elas estão aqui. Certo? A gente vai trabalhar, em cada sessão a gente vai trabalhar uma fase. Tendo pesquisado com o paciente quais são as fantasias desse paciente, o que é que causa desejo, a gente vai trabalhar em hipnose com o desejo dele. Na sessão seguinte, a gente vai trabalhar com aquele método do sucesso sucedido para a excitação. A gente vai trabalhar a fase do platô. E a fase do platô tem algumas questões muito próprias, porque a fase do platô é aonde se constrói, por assim dizer, a energia que vai ser utilizada na experiência do orgasmo. A fase do platô é onde a maior parte da prática sexual está acontecendo. Ela precisa ser aproveitada. Então, a gente está conectando cada uma dessas experiências à questão da percepção sensorial, do mindfulness sexual, a essa fase do platô, onde a gente vai estar levando o paciente na experiência imagética a viver essas experiências. E aí a gente evolui para isso que eu estou chamando de fase do primeiro pico. Como a gente está falando de anorgasmia feminina, o primeiro pico seria o primeiro orgasmo. Certo? É a subida para o primeiro orgasmo, o orgasmo propriamente dito. Na nona sessão, a gente vai trabalhar, ainda usando uma técnica como o sucesso sucedido, um processo de multiorgasmicidade. Na 10ª sessão, a gente vai trabalhar as experiências de resolução. E a resolução, no caso da mulher, ela tem uma importância muito grande, porque ela vai estar construindo toda aquela sensação de cumplicidade, toda aquela sensação de satisfação pós-sexual, que é importante para a manutenção da qualidade da vida sexual. A 11ª sessão é uma sessão onde a gente vai tentar trazer a parceria dela para a imagética, certo? Porque durante todas as outras fases a gente pode estar usando fantasias do paciente, que a gente vai pesquisando ao longo das sessões, para trabalhar todo esse processo. E aqui na 11ª sessão é onde a gente vai trazer a parceria propriamente dita para dentro da imagética da hipnose. E aí as sessões seguintes, que pode ser uma ou até, você pode ir até a sessão 16, em tese, com sessões de reforço. Esse processo é um processo que a gente propôs, ele está começando a ser testado, eu estou ainda meio que em busca de pacientes para fazer essa organização. O coronavírus nos atrasou um pouco, né, nesse processo, porque a gente não está conseguindo ter sessões presenciais, mas a ideia é a gente testar esse processo com candidatas que estejam interessadas em experimentar o processo. E acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Ficou no tempo, né, Osmar? Você tá mudo, Osmar. Pronto, tá dando para me ouvir? Tá, né? Tá dando para me ouvir? Não. Perfeitamente. Tá? Então, realmente foi bem objetivo, foi até bastante objetivo, né? Que eu estava com medo de estourar o seu tempo e aí acabei cortando muita coisa. Não, tudo bem. Eu tenho a impressão, Maurício,
E eu gostei da sistematização como você fez, tá certo? Eu gostaria que talvez você falasse um pouquinho sobre algumas estratégias hipnoterápicas, por exemplo, que você usaria, algumas narrativas simples, assim, objetivas, né? Que você usaria em cada fase. Eu acho que seria interessante para que as pessoas pudessem começar a se entusiasmar aqui para fazer perguntas, né? Então, por exemplo, voltando o seu slide naquele espaço, volta ele para mim, por favor. Esse espaço, não, Acho que você isso está falando aqui, isso. esse aqui. Não, esse, o outro, esse. Isso. Então, por exemplo, na indução hipnótica, todo mundo aí aqui já é hipnólogo, então tudo bem. A sua narrativa na estimulação sensorial seria direcionada a quê? Mais ou menos. Só assim, rapidamente, não precisa fazer a narrativa inteira, mas só direcionar. Seria Tá, muito fazer bem. as sugestões direcionadas para... Então, na estimulação sensorial, a narrativa seria alguma coisa em torno de comece a perceber a sua pele, sinta o toque, imagina um toque acontecendo. Vamos começar a construir essa sensação de como seria alguém, por exemplo, beijando o seu braço, tocando partes do seu corpo, ainda não partes não necessariamente sexuais, certo? Certo. Mas como seria, por exemplo, alguém beijando o seu pulso, certo? Imagine que alguém simplesmente chega e começa a beijar o seu pulso. Talvez passar a língua, sente essa percepção de algo mais úmido, sensações na sua pele. Certo. Vamos começar a imaginar os seus mamilos. Vamos começar a imaginar esses mamilos se entumecendo. Seria alguma coisa nesse sentido de começar a prestar atenção no próprio corpo, nas sensações do corpo. Isso você faria na estimulação direta ou você buscaria, se ela já teve experiências assim boas anteriores, se você poderia fazer isso fazendo uma discreta, buscando isso, um pequeno resgate cognitivo, indo buscar essas percepções, né? Sim, Isso, porque bacana. cada uma dessas sessões hipnóticas, ela, no modelo, ela propõe que você, na primeira parte da sessão, você vai conversar com o paciente e saber um pouco da experiência do paciente. Entendi, certo. Perfeito. Certo? Esse é o dado importante. Então a gente vai. A sessão ela é sempre dividida em duas partes. A primeira parte ela envolve psicoeducação e você aprofundar o seu conhecimento com o paciente. E, nesse sentido, você vai, então, perguntar, saber um pouco do paciente. Você já sabe, lembra que a gente falou lá no começo, a sua disfunção, ela é primária ou secundária? Então, a gente já sabe se esse paciente, por exemplo, se essa paciente já teve orgasmo ou não. A gente já sabe alguma coisa sobre a vida sexual dela. Então, a gente pode, se ela teve, por exemplo, uma que seja uma grande experiência, a gente pode resgatar essa experiência. Se ela não teve uma grande experiência, mas se ela teve uma fantasia, a gente pode resgatar essa fantasia. A gente pode sugerir à paciente que, entre sessões, a TCC ela tem esse modelo de propor lições de casa. Então, a gente pode sugerir à paciente que faça algumas dessas experiências, mesmo que ela não tenha tido. Então, na lição de casa, ela pode ser sugerido que ela pratique alguma forma de autoestimulação que a gente vai resgatar depois na hipnose. Certo? Na ausência de tudo isso, a gente pode criar uma experiência imaginária. Perfeito.
E aí você pode usar todas essas estratégias para todas estas fases. Cada uma delas Exatamente. individualmente. Isso. Tá certo. Exatamente. Tá. Você explica para o pessoal o que é o sucesso sucedido. O sucesso sucedido é essa técnica de você se visualizar com o resultado atingido. E aí, de novo, isso vai passar pelo próprio processo da entrevista anterior. Quando você vai ter uma paciente com anorgasmia, ela tem uma expectativa do que vai ser essa experiência de ter o orgasmo. E como vai ser depois? Então, a gente pode... Uma narrativa típica seria, ela vai dizer alguma coisa como, eu espero que eu vou ter um orgasmo, e depois o meu parceiro vai ter também um orgasmo comigo, ou ela pode fantasiar uma situação de orgasmo conjunto, o que, inclusive, pede alguma coisa na linha de psicoeducação, porque essa expectativa do orgasmo simultâneo, embora uma coisa que aconteça, você tem uma expectativa disso como algo muito frequente, não é muito realístico. Então, o aspecto da psicoterapia e da psicoeducação que vai acontecer antes, também é importante você pontuar expectativas que não são muito realísticas, mas então, a partir já dessa fase, onde a gente vai estar entrevistando a paciente, a gente pode ter uma ideia que ela imagina que depois que ela tiver o orgasmo, ela vai imaginar que ela vai falar um pouco da sensação que ela espera ter e de como é que isso vai ser depois, que ela vai muito provavelmente se sentir muito querida, se sentir muito amada, se sentir conectada com o seu parceiro. E aí tudo isso a gente vai usar para construir essa experiência do dessa experiência pós-orgástica, para que ela consiga ter essa percepção que ela vai conseguir passar por isso, que ela vai conseguir relaxar, que ela vai sentir esse prazer, que depois disso ela vai sentir todo o resultado disso. E basicamente o sucesso sucedido consiste nisso, né? Em você mostrar, em você fazer o paciente ter essa visualização do resultado. O pós-resultado, quer dizer, se ela conseguiu atingir o orgasmo, qual seria as consequências posteriores? Então, o carinho, o pessoal dizendo, o parceiro dizendo que foi maravilhoso, ela no dia seguinte lhe ligando dizendo que foi maravilhoso e coisas assim. É perfeito. Eu gostaria, nós temos muitas pessoas. Tem uma outra coisa legal, que é o seguinte, nessas fases da entrevista que você é importante você conhecer também as questões da paciente, questões religiosas, e tudo isso também pode entrar nessa experiência. Certo? Se é uma paciente que tem uma série de dúvidas com relação a algum tipo de preconceito, a gente colocar no sucesso sucedido o vencer esse preconceito, não sei se faz sentido para você o que eu estou falando, mas a paciente, por exemplo, se ela tem uma culpa religiosa sobre a questão de ter prazer, a gente pode integrar isso na experiência de que ela vai passar pela experiência, sentir que isso é natural, sentir que não há culpa. Perfeito. Gente, é o seguinte, nós temos muitas pessoas na sala, né? Eu acho que algumas pessoas têm interesse de fazer suas perguntas e tal, mas eu gostaria de pedir para a doutora Vânia Bressani, que está presente aí, tá certo? Eu gostaria de que ela fizesse algumas considerações sobre o que ela achou ou alguma pergunta, porque a Vânia é uma colega que trabalha. Eu vou pedir para você fechar os slides, Maurício, para a gente poder abrir a tela. Isso, assim. Eu gostaria, quem quiser fazer alguma pergunta, depois deixa um sinal aqui, ou eu deixo uma pergunta aqui nós já temos a pergunta do Daniel aqui, e temos mais perguntas também, mas eu gostaria de ouvir a Vânia, que a Vânia é uma pessoa que eu gostaria de ouvir, ela trabalha literalmente com isso, né?
especificamente, eu gostaria de ouvi-la. Vânia, você está nos ouvindo? Apareça também, Vânia. Vamos lá. Se puder, né? Logicamente. Boa noite. Boa noite, Vânia. Boa noite, Osmar. Boa noite a todos. Deixa eu ativar minha imagem aqui para vocês me enxergarem. Boa noite a todos. Boa noite. Me perdoem que eu não pude assistir desde o começo da explanação, mas eu estava atendendo, mas ouvi grande parte, e se eu puder colaborar com alguma coisa. Está me ouvindo? Parece que deu uma interferência. Ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. O que você gostaria que eu posicionasse, Osmar? Fala um pouquinho sobre minha experiência. É que você Quer que eu me apresente? Você chegou a ver a apresentação do Maurício, esse protocolo que ele fez, e como você também lida com isso na área, nós temos até um capítulo num livro junto, né? Então, eu gostaria de ver a sua opinião, se você chegou a ver esse protocolo dele, e se você acrescentaria alguma coisa ou daria alguma sugestão. Eu acho que é interessante a gente abrir essa possibilidade, né? Então, eu acho que eu vi da metade da apresentação para frente, mas foi o suficiente. Ele já estava falando sobre o uso da hipnose, né? Então, deixa eu me apresentar para o pessoal saber um pouquinho de mim, para entender as minhas colocações. Eu sou psicóloga clínica e sou terapeuta sexual há 30 anos. A aplicação das técnicas básicas no tratamento das disfunções sexuais já sofreram algumas modificações, algumas atualizações bem interessantes. O uso do mindfulness e da hipnose é um adicional muito importante e que nos traz um agente facilitador, na minha opinião, muito, muito importante quando o paciente se propõe e já fez algum tipo de estágio anterior de tratamento, em que já passou pela fase da psicoeducação, já foi explorado as causas que ele atribui à disfunção sexual, já foram esclarecidas aquelas causas que podem ser paralelas, né, ou problemas paralelos, como, por exemplo, problemas de relacionamento. Ele falou sobre a anorgasmia feminina, e a gente sabe que grande percentual dessa queixa está muito calcada no relacionamento conjugal, né? E se essa mulher tiver uma anorgasmia primária, fica muito interessante o uso da hipnose, porque ela não tem experiência anterior do orgasmo, então ela imagina como seria, ela faz uma fantasia geralmente irreal do que é a sensação do orgasmo, e a gente tem que trazer, como ele mesmo disse, a gente tem que trazer essa mulher muito para a realidade do início, do sentir o início da sensação, né? Eu acho que o que contribui bastante para a gente ter dificuldade no tratamento dessa disfunção são essas crenças pré-concebidas de que o orgasmo é algo estrondoso, maravilhoso, surpreendente, né? Eu costumo pedir para essas mulheres me descreverem qual é que é a fantasia que elas têm do orgasmo, e geralmente elas descrevem como algo que qualquer uma de nós mulheres gostaria de sentir, né? Descrições do tipo: eu vou perder o fôlego, eu vou ter uma sensação de levitação, eu vou sentir um prazer como se eu nunca tive na minha vida. Em resumo, são coisas que bastante exacerbadas, uma expectativa muito exacerbada dessa sensação, que na realidade nós não sabemos que o orgasmo é algo rápido, muito prazeroso,
que consiste numa junção de sensações físicas com sensações muito mais psicológicas, muito mais fantasiosas do que físicas, né? Então, esse treino através da hipnose sobre o que é possível se sentir e o que ela se propõe a sentir é um agente facilitador muito grande no tratamento dessa disfunção. Outra coisa muito importante que eu acho que vale a pena e que eu percebi que você tocou na sua explanação é fazer com que essa paciente tenha a capacidade de relaxar, de aquietar a mente para perceber essas sensações que muitas vezes já passaram por ela, mas passaram desapercebidas. Às vezes a tensão, essa ansiedade do desempenho, de que eu não vou conseguir, essa frase a gente ouve muitas vezes, eu não vou conseguir, isso é logo no início do encontro sexual, ela já verbaliza essa dificuldade e já entra para o encontro sexual com essa crença já calcificada de que não vai ser possível. Quando a gente inicia o uso do foco sensorial, que é uma técnica que facilita demais e que faz com que essas mulheres consigam ter essa percepção corporal tão importante como você citou, a gente consegue que ela entre em contato com o próprio corpo e com suas próprias sensações. E me parece que nessa hora o orgasmo passa a ser não tão importante quanto era antes. Então, se essa mulher começa a ter um encontro sexual em que ela teve prazer do contato físico, o prazer do relaxamento, a percepção da excitação, isso é uma coisa muito importante no tratamento da anorgasmia. A maioria das mulheres anorgásmicas não se percebe excitada. Sim. E não percebe um crescente dessa excitação que tem que ser progressivo e ela tem que permitir. Também é comum mulheres colocarem um bloqueio nesse caminho da excitação, pelo medo do orgasmo. Isso aparece com bastante frequência, né? Porque o orgasmo vai ser um momento rápido, de instantes, em que eu vou perder o controle. Sim, exatamente. E essas mulheres que têm muita dificuldade em ter a sensação da perda do controle, são mulheres que muitas vezes são controladoras, né? É apavorante a ideia de sair do controle. Já aí começam a bloquear esse processo natural do crescimento da excitação para explodir no orgasmo. Olha, as pacientes com quem se propuseram e foram susceptíveis ao uso da hipnose nesse tratamento tiveram muitos benefícios. Muitos benefícios. Eu sou sincera em dizer que muitas delas, por essa característica de personalidade muito controladora, resistem bastante a entrar, né, nesse início de experiência de se colocar disponível ao transe hipnótico. Então, por isso que eu digo que muitas vezes essa experiência fica mais para o final. Eu diria assim, houve anteriormente um esclarecimento muito grande, se falou sobre prováveis causas, se falou sobre o relacionamento, se falou sobre expectativa do orgasmo, se falou sobre essas crenças limitantes de se deixar sentir e se sentir excitada. E aí, quando já se adquiriu uma confiança de que é possível, a gente percebe uma entrega maior ao processo hipnótico, com muitos benefícios, Eu diria que, depois do vaginismo, a disfunção sexual feminina de mais delicado traquejo é a anorgasmia, principalmente a anorgasmia primária. Sim. Eu não sei se eu colaborei um pouco, mas estou aberta se quiserem fazer perguntas, também posso falar a respeito. Me perdoem se
não pude colaborar desde o início, mas estou disponível nesse momento. Nossa, Obrigado, eu vou dizer que complementou. Eu vou dizer que o que você disse, Vânia, complementou muito, muito realmente. Que bom. E é exatamente a experiência que eu observo. Inclusive, você pontuou isso das mulheres controladoras. Me parece que a mulher controladora é a grande vítima de si mesma, tanto na anorgasmia como no vaginismo. Sim. Essa característica é muito comum nas mulheres com vaginismo também, né? São mulheres muito exigentes consigo próprias, são mulheres que têm tudo no controle, são mulheres que é muito difícil para elas a entrega, porque sexo é entrega, né? Ela tem que se entregar ao parceiro. E se é difícil essa entrega, já começa aí os primeiros obstáculos. Por isso que eu acho assim fundamental que esse tratamento, quer dizer, não é obviamente exclusivo do psicólogo, mas a psicoterapia ajuda muito nesse sentido, no trabalhar dessas questões psicológicas que são as crenças limitantes e que são esses estilos de personalidade controlador. Sim, e me parece que exatamente nesse sentido, a experiência em estado hipnótico é muito positiva, porque ali ela consegue estar num momento onde, se ela conseguir entrar em transe, primeiro que ela já está no momento onde ela conseguiu se entregar de alguma forma. Sim. E ela pode, num primeiro momento, ter experiências que não são ameaçadoras. Sim. No protocolo, tal como a gente propôs, você só traz para a realidade da parceria, necessariamente, lá pela 11ª sessão. Até então, ela pode ter essa experiência num ambiente totalmente seguro para ela. Sim. E através, ela estando em transe, ela pode, veja bem, com o juízo diminuído, com a crítica diminuída, ela pode, inclusive, experienciar fantasias que ela não ousaria ter se não estivesse em transe hipnótico. E isso nos ajuda muito. Sim, a gente tem, no protocolo, tal como ele está escrito, essa questão das fantasias é muito abordada. Então, é proposto para a paciente... Primeiro, assim, a gente faz um trabalho de psicoeducação sobre Tem uma frase que eu tenho usado muito, que é: desejo não tem moralidade. Então, não importa o que você fantasia, não importa o que você deseja. Não existe errado na fantasia. E aí, se trabalha com ela esse processo de, primeiro, começar a refletir sobre as fantasias. Sim. Então, é proposto para ela que ela reflita sobre essas fantasias, que ela traga essas fantasias para a sessão seguinte. E aí, essas fantasias são material do próprio processo, da própria imagética que a gente vai utilizar. Você utilizar da própria fantasia. Você sabe que algumas mulheres que têm facilidade em relatar essas fantasias, tem até alguns casos que escrevem essas fantasias como se fossem contos eróticos. E esses contos de autoria da própria paciente podem ser utilizados no processo de imagética. E dá muito resultado porque são as palavras dela. Exatamente, a ideia é essa. Maurício, uma coisa importante que você falou sobre fantasia, né? A primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer no que diz respeito às fantasias é que a fantasia não precisa necessariamente se transformar em realidade. Aliás, quanto menos ela for possível, mais poder excitatório, mais poder de despertar desejo ela vai ter. Sim. Quanto mais absurda, quanto mais improvável, quanto mais proibida, né? Esse poder é potencializado. E quando ela percebe isso, ela dá asas à fantasia, né? E a primeira...
Sim, Porque a pode, mulher pode. com esse perfil controlador que a gente está dizendo também se controla moralmente, Uhum. né? Por isso a Então, frase, desejo não tem moralidade. sim, se controla muito, tá Gente, certo. Mas você precisa gente, primeiro convencê-la de que desejo não tem moralidade, né? Porque para elas, se a moral é que está norteando as fantasias, ela vai ter dificuldade. Uhum. É um Sim, é trabalho verdade. muito legal, muito bonito. Eu acho que a hipnose ajuda demais da conta, demais. Eu tenho a impressão de que se a gente levasse para todos os sexólogos, né, o uso da hipnose, ou mesmo do mindfulness, que eu acho que também é muito interessante nesse sentido, que alguns Uhum. resistem aí às nossas técnicas, né? E seria assim um facilitador muito grande no tratamento da maioria das disfunções sexuais. Sim. eu Você queria escolheu a entrar. anorgasmia, né? Você escolheu a anorgasmia, mas eu vejo assim, o vaginismo a meu ver, a disfunção sexual de mais difícil tratamento Uhum. e que a hipnose auxilia demais da conta. Muito mesmo. Gente, eu Mas foi queria. muito legal sua explanação, seu trabalho está de parabéns. Obrigado. Gente, eu queria só para a gente Eu queria, antes de mais nada, pontuar algumas coisas que foram ditas, só para fazer um. Eu gosto de fazer um pacotão, né? Então, lembrar que o Maurício falou da importância, né, da psicoeducação. E nós sabemos hoje que qualquer que seja a técnica psicoterapêutica, qualquer que seja ela, linha psicanalítica, linha cognitivo-comportamental, humanista, o que for, o ponto de o setting mais importante é a psicoeducação. Quer dizer, tem trabalhos mostrando que a psicoeducação é responsável por aproximadamente 70% dos bons resultados em psicoterapia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu vi que os dois falaram bastante dentro de um linguajar cognitivo-comportamental, ou seja, a hipnose e esta visão cognitivo-comportamental se ajusta perfeitamente às Uhum. psicoterapias cognitivo-comportamentais, à psicoterapia das disfunções sexuais, principalmente das disfunções sexuais, tá certo? Nem estou falando das relações de gênero. Agora, outra coisa interessante que ambos falaram, a, a disfunção sexual está muito ligada à relação interpares. A relação interpares é muito importante, né? Eu sempre brinco, gosto de brincar com as pacientes, falo assim, se esse seu problema, eu brinco com ela, falo, vamos fazer uma fantasia aberta aqui, bem louca. Se você estivesse passeando no Rio de Janeiro sozinha, solteira, sem ninguém, e aparecesse lá um Brad Pitt ou uma pessoa que seria especial para você, você manter esse problema estaria presente? Muitas viram e falam, doutor, aí eu acho que não. Falo, então o seu problema não é ser sexual seu, é problema entre pares. É um processo entre pares. Muitas vezes a gente está trabalhando um problema sexual que, na realidade, o problema é entre o casal. E aí a abordagem, muitas vezes, tem que ser feita diferente, até com terapia de casal, quando necessário. Né? O terceiro ponto é a importância das técnicas psicofisiológicas para treinar relaxamento e as técnicas psicofisiológicas. Ambos falaram disso, tá certo? Outra coisa importante é as narrativas que determinam o sucesso sucedido, ou seja, a pessoa vivenciar a experiência, o resultado daquela experiência positiva, ou seja, se ela conseguiu ter um orgasmo, ou se era uma paciente com vaginismo conseguiu ter a relação sexual, como ela vai se sentir no dia seguinte, como o parceiro vai estar lidando com ela, como ela vai estar se sentindo empoderada de ter conseguido ter aquele resultado anterior. Então, esses são pontos importantes. Né? Terceiro ponto é lidar com as experiências e as fantasias imaginárias da paciente. Não é verdade? Porque eu acho que esse é um ponto que vocês dois
abordaram e tocaram, e que eu vejo que é de suma importância lembrar que as pacientes têm as suas fantasias sexuais, e muitas vezes as fantasias sexuais são as vilãs, não é verdade? A Vânia sabe que quando nós escrevemos o nosso livro lá, que foi publicado num livro na Espanha, o ponto importante é que a gente usava um termo que dizia assim: as disfunções sexuais, a grande maioria das disfunções sexuais, elas são uma auto-hipnose negativa, que é um termo do Daniel Araoz, que é um argentino que milita em disfunções sexuais há muitos anos, e ele, na realidade, usa esse termo que eu acho muito apropriado. É uma auto-hipnose negativa, né? E o quarto ponto que eu gostaria de falar é que o Mindfulness que veio para ficar, e a grande discussão do Mindfulness é se ele é meditação ou se ele é auto-hipnose, e as pessoas que fazem Mindfulness dizem que ele é um estado intermediário, né? E para mim isso pouco importa, o que importa é que realmente o Mindfulness ou a auto-hipnose, tal, ambos têm a mesma função, têm as mesmas estratégias, são fatores importantíssimos para realmente a gente... são estratégias, né, importantíssimas para a gente utilizar nesse tipo de disfunção. Não só nesse, mas em várias outras disfunções sexuais. Eu gostaria de abrir agora, tem algumas perguntas, tá certo? E eu tenho, por exemplo, uma primeira pergunta aqui, que foi feita pelo Daniel, que ele pergunta só, ele pergunta, deixa eu ver, quantas pessoas você já tratou com esse método e se os resultados foram satisfatórios? Essa pergunta foi para o Maurício, né? Então, eu posso... Pode falar, Maurício. Não, pode falar, pode falar. Não, eu queria só que você responder. Vamos ser bem Então, objetivo nas respostas não, para a gente essa poder resposta abrir para mais pessoas. Infelizmente, eu não consegui começar a tratar as pessoas desse processo, porque a gente terminou o programa de pós no meio da pandemia e a gente ainda não conseguiu voltar para o consultório para começar a trabalhar com isso. Mas eu posso dizer que eu tenho alguma. Por quê? É? Porque é óbvio, né? Quer dizer, ninguém pode jurar que vai com a terapia. Nós podemos melhorar a percepção da paciente. Muitas vezes, a paciente pode não atingir um orgasmo, mas ela pode mudar o significado da relação, né? Muitas vezes eu gosto de discutir com as pacientes que um ato sexual não é feito só de coito, penetração vaginal e nem só de orgasmo. É feito de uma série, é uma coisa muito mais ampla e que o processo de satisfação de todo este processo é que deve ser avaliado pelo paciente. Então, às vezes, a paciente, num primeiro momento, ela não resolveu especificamente o orgasmo, mas ela melhora muito a sua relação afetiva, a sua relação de intimidade, tá certo? E com isso, depois, com o tempo, as coisas vão se destravando. E muitas vezes a paciente já sente uma grande diferença só com essa melhoria, tá? Na realidade, eu não tenho um número. De cada 10 pacientes tratados, 8, 7. Eu não tenho esse número, tá? Mas nós podemos dizer que, em termos de satisfação, a paciente melhora muito, tá certo? Tem alguém aqui que está pedindo para falar, eu já vou abrir a parte. Deixa eu só ver se tem alguma outra pergunta específica. Como ajudar a paciente a ter fantasias? A Sônia está dizendo, né? Então, Maurício, como ajudar a paciente a ter fantasias? Como que você orienta a paciente para ter fantasias? Você quer falar primeiro, Vânia? Pode falar, você, Maurício, primeiro. Você que é o protagonista da aula hoje.
Eu e a Vânia vamos Então, depois. Vamos tá ser bom. bem objetivo para a gente não perder muito tempo, para dar bastante pergunta. A primeira coisa que eu gosto de trabalhar é um pouco essa questão da moralidade, de buscar libertar a paciente da ideia que ela não pode fantasiar qualquer coisa. Eu uso muito uma ferramenta, talvez você se lembre, Osmar, aquele mapa do continente da sexualidade. Se quiser, eu posso, inclusive, projetar, pelo menos a imagem e o link aqui, que ele está na apresentação. Tá no... Não sei se você quer que eu coloque, mas existe um site chamado Human Sex Map, que faz um mapeamento razoavelmente divertido de fantasias sexuais. Então, eu muitas vezes indico a pessoa para gastar um tempo lendo esse mapa. E isso dá um resultado interessante, porque as pessoas elas começam a ficar curiosas. E eu diria que talvez a curiosidade é um começo para a pessoa começar a imaginar essas fantasias, porque muitas vezes as pessoas têm fantasias e elas imaginam que aquilo é uma distorção delas, que só elas sentem daquele jeito. Também na parte de psicoeducação é bacana mostrar umas estatísticas sobre fantasias. As pessoas não imaginam quão frequentes são as fantasias sexuais. Então, são alguns dos caminhos que a gente utiliza assim, de saída. Legal. Vânia? Olha, eu costumo dizer, principalmente para mulheres, né? Porque as mulheres fantasiam muito mais do que os homens. Já é provado isso, inclusive, em pesquisas, né? Porque mulheres usam da imaginação, geralmente começa com a imaginação romântica, né? Do romantismo que a maioria quer ver presente no sexo. Então, esse romantismo faz com que elas pensem em vivenciar histórias românticas onde o sexo aparece como um capítulo desse romance. Uhum. Então, eu costumo falar para essas mulheres que se elas se imaginam em algum papel que elas já viram em filmes, já leram em livros, já ouviram histórias, algum papel em que elas se identificam. Agora a gente tem muitos recursos através da internet, mas até pouco tempo atrás os recursos eram muito mais limitados, porque a gente tinha muito mais vídeos de pornografia do que vídeos eróticos. E a maioria das mulheres gostam do erotismo, né? E não do pornográfico. Hoje isso tem mudado muito, muito mesmo. Mas, enfim, eu pedi a essas mulheres que lessem contos eróticos, onde elas tinham que ter uma experiência de vivenciar o papel do personagem, ou da personagem. E aí elas me traziam, como resultado, papéis em que elas se adaptaram, em que elas tiveram prazer em se imaginar, e papéis que elas não se adaptaram ou não se identificaram. A partir desse exercício, a gente ia delimitando o que agradava a essa mulher. Uhum. Se era um parceiro mais ousado, se era um parceiro romântico, como esse parceiro a tocava, através de histórias que elas liam. E aí eu as convidava a escrever a própria fantasia, ou escrever o conto erótico, tirando esses estímulos de contos que elas haviam lido. E isso depois era partilhado com o parceiro conjugal. Porque a maioria desses homens diziam que não tinham ideia do que essas mulheres gostavam, do que elas imaginavam, do que elas achavam importante. Hoje isso é feito de uma forma muito mais simples através dos vídeos eróticos, de sites, de aplicativos. Tem aplicativos que, inclusive, têm depoimento de mulheres sobre fantasias. Né? Não querendo fazer propaganda, mas um aplicativo que eu uso bastante é o Oh My God Yes. É um site feminino que fala sobre sexualidade feminina
em que as mulheres exploram experiências com outras mulheres. Então, existe muita facilidade hoje através da internet. E até sites que ensinam as mulheres a escolherem fantasias e montarem fantasias específicas para o desejo de cada uma delas. Eu falo que sexo sem fantasia é comida sem tempero. E quando essas mulheres começam e aprendem a fantasiar, a maioria concorda comigo que a refeição ficou muito mais saborosa. Eu escrevi aqui, ó. Eu estou escrevendo aqui o nome. Oh, my God. Yes. Yes. Para quem tiver interesse, né? Isso. Bom, são as iniciais, viu, Osmar? É OMGIS. OMG, tá bom. Bom, deixa eu falar uma coisinha interessante. Eu gostei da posição de vocês. Eu estava com um pouquinho de medo que alguém fosse dizer assim, é só entrar na internet e assistir um monte de filminho erótico. Antigamente se fazia muito isso. E esse era o maior desserviço às disfunções sexuais. Por quê? Porque muitos desses filmes eróticos, principalmente os filmes pornográficos, travestidos de filmes de sensuais, de filmes eróticos, mas que na realidade são pornográficos, né? Esses filmes muitas vezes são agressivos e eles terminam mostrando um lado da sexualidade que muitas vezes não se adapta às necessidades daquela pessoa. E quando eu falo daquela pessoa, eu vou falar uma coisa aqui, que o Maurício, é lógico, ele abordou a anorgasmia, e a Vânia também, na mulher, né? Mas nós não podemos esquecer que existem homens que também podem ter anorgasmia. A anorgasmia masculina muitas vezes está ligada a problemas orgânicos, podem existir, tá certo? Mas é muito comum também alguns homens terem anorgasmia com no mesmo padrão, mais ou menos, que segue no que... na realidade, termina sendo uma alteração no platô, tá certo? E muitas vezes o homem chega com a queixa de anorgasmia e, na realidade, não é uma anorgasmia verdadeira, é uma perda da excitação que tem por alguma coisa que aconteceu naquele platô, né? Mas é importante a gente saber que, às vezes, os homens podem, eventualmente, ter, de fato, dificuldades na ejaculação. E podem, inclusive, ter uma coisa que em andrologia se estuda muito, que é a ejaculação retrógrada. É como se ele ejaculasse, mas essa ejaculação, em vez de sair, vai para dentro da bexiga. Isso é um caso de urologia, logicamente. Mas é importante, às vezes, eles chegam com essa queixa, e é importante a gente saber que existe essa possibilidade, né? E é engraçado... Desculpa, Osmar. É engraçado refletir que o indivíduo que tem ejaculação retrógrada, ele, na verdade, teve o orgasmo, ele só não ejaculou. E isso me chama a atenção de como é grande a falta de autopercepção a ponto dele achar que ele não teve o orgasmo só porque ele não ejaculou. Mas sabe, Maurício, hoje eu ouço muitos homens fazerem essa diferenciação com muita clareza. Eles colocam, foi bom, tive sensações boas, mas não ejaculei. Né? O orgasmo seco, né? Que eles colocam. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração de que a insatisfação de não ter conseguido ejacular é um problema e é causador de desconforto emocional. Porque as mulheres solicitam a ejaculação. Então, isso é uma outra questão. Quer dizer, de novo, a gente cai no problema da psicoeducação, né? Sim. Que é importante, tanto ele como ela, entenderem que o orgasmo seco é um orgasmo perfeitamente válido. Sim. Mas existe mesmo essa cobrança, como se não houver ejaculação, não tivesse havido orgasmo.
e, portanto, muitas vezes a mulher vai achar que ela não foi aprovada. Sim, ou que existe algum tipo de rejeição a ela e ele não está Exatamente. ejaculando por culpa dela. Assim como a anorgasmia feminina também muitas vezes é uma culpa introjetada do homem. Ele acha que ele não foi bom o suficiente para proporcionar o orgasmo para essa mulher. E a gente sabe muito bem que o responsável pelo orgasmo é o próprio protagonista, né? É a mulher responsável pelo seu orgasmo e não o parceiro dela, né? Sim. Se ela não se permite, esse parceiro pode ser o melhor dos parceiros sexuais. Exatamente. Bacana. Eu queria também... vamos abrir um pouquinho para quem tiver alguma... Quem tem alguma pergunta para fazer, dá aí põe um sinalzinho com a mãozinha assim, um sinal de mãozinha para assistir. Então, eu vou abrir aqui, eu vou ativar o teu som, assistir, tá? E vou permitir que a Asti fale. Eu vou devagarzinho, porque se eu abrir de todo mundo, algumas pessoas nem sabem que, de repente, estão tendo alguma dificuldade aí para... deixa eu ver aqui. Como é que eu ativo o som? Pedi para ativar o som. Pode ativar aí, Asti. Você ativa o seu som. Certo? Isso, certo. Pode falar, Asti. Boa noite a todos e parabéns pela palestra muito boa, muito instigante, muito pontual, né? E a parte da psicoeducação, ela é muito importante em todas as áreas. Eu, como psiquiatra, a psicoeducação é a coisa mais importante da consulta. A minha primeira consulta demora muito para quebrar a resistência, para quebrar a fantasia das pessoas, né? É muito importante a psicoeducação. Aliás, a educação, para mim, a mola mestre de todo o progresso. A educação você consegue o resto, né? E dentro da fala do Maurício sobre outras causas, né? Que tem a causa medicamentosa, né? Como psiquiatra, né? Eu pergunto sobre a sexualidade, na maioria das vezes, às vezes a pessoa vem tão comprometida que ela esquece que ela tem sexo. Então, eu deixo isso para depois, quando é melhorar, numa outra consulta, numa outra oportunidade. Às vezes a pessoa é muito retraída, religiosa, né? Essas coisas aí da crença limitante e do isso não pode, isso não pode. Às vezes eu ponho essa metáfora, Deus... Oi? Tá parando. Acho que travou, a Asti travou. Bom, enquanto ela vai falando, eu queria só lembrar que é óbvio que o Maurício ele focalizou, ele direcionou mais para as causas psicológicas, psicogênicas, né? Nós não podemos esquecer que realmente o uso de medicamentos, algumas drogas, tá certo? Interferem muito realmente no orgasmo, tá certo? São causas até de dificuldade de ejaculação, tanto no homem como no orgasmo na mulher, tá certo? E aí são causas especificamente orgânicas, né? Eu acho que a Asti caiu, que eu não a estou vendo aqui. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Que eu estou com a tela pequena, poucas pessoas na tela, mas se tiver alguém que queira falar alguma coisa, eu gostaria que aparecesse na imagem aqui, para que a Então, eu gente queria possa falar, saber. Carlos. Vamos lá, Carlos, então, pode falar. Então, bom, eu estou terminando o curso de formação em psicanálise clínica, né? E a gente aprende essa questão da sexualidade muito ligada à questão do Édipo, né? Que fica lá no inconsciente e que a pessoa se casa e muitas vezes ela se casa, a mulher se casa com o pai e o homem se casa com a mãe, né? Inconscientemente, nem percebe. E aí começa a ter problemas. Então, nesse caso de falta de ejaculação no homem, ligado
questão edipiana, mesmo assim a hipnose pode ser útil. Vocês entendem que pode ser útil, mesmo nesse caso inconsciente, ligado a questões edipiana, de inconscientemente estar imaginando que está transando com a mãe, trava geral, não tem orgasmo, ejaculação, a hipnose pode ajudar também. Olha, eu gostaria de falar algumas coisinhas, depois o Maurício e a Vânia me complementam. Mas eu quero dizer para você o seguinte, à luz da psicanálise, essa é uma interpretação psicanalítica, obviamente, tá? E quando você está discutindo com o paciente, eventualmente, se você apresenta para ele esta possibilidade, é muito comum, é óbvio, que o paciente tenha uma tendência a resistir a esta possibilidade, né? Isso é muito comum. Mas, em hipnose, nós precisamos entender que o nosso inconsciente conversa conosco de maneiras metafóricas. Então, às vezes, o paciente não precisa verbalizar, ou ele pode verbalizar uma experiência totalmente diferente, que para ele tenha este significado a nível inconsciente, né? Então, é bem interessante a gente discutir esse ponto, porque eu já tive paciente que chegou com raiva do psicanalista porque o psicanalista falou isso. Eu fui no psicanalista, ele acha que é porque eu quero ter relação com a minha mãe, ou é porque a mulher dizendo que eu achava que era o meu pai, e isso para ele chega revoltado, né? E eu chego e falo, e o que você pensa disso? Eu acho isso um absurdo, tal. Eu falo, bom, veja bem, a nível inconsciente, nós não sabemos realmente o que a sua mente inconsciente pensa. Não é verdade? E aí, às vezes, eu ponho ela num transe hipnótico e falo para ela deixar vir à mente dela alguma experiência que possa realmente simbolizar, mesmo que seja mentira, não precisa ser verdadeira, apenas um simbolismo do problema dela que ela tem com relação à ejaculação, por exemplo, tá certo? Ou ao orgasmo. E quando ela conta esta experiência, tá certo? Aí a gente usa estratégias para ressignificar ou diminuir a força dessa experiência. Isso, muitas vezes, você está conversando, ela pode estar conversando sobre estar andando numa praia deserta, pensando e está vindo sensações no corpo. Não importa. Aquilo ali, para ela, como ela já teve essa interpretação psicanalítica, ela tem uma revolta com relação a isso, mas ela já teve essa informação, o inconsciente dela já está em ebulição, já está trabalhando. Você sabe como que eu trabalho essas coisas a nível inconsciente? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu faço a paciente em transe hipnótico imaginar que ela tem um cordão, como um cordão de tênis, por exemplo, uma pequena cordinha na mão, e eu falo ela imaginar que ela tem uma série de nós nesse cordão. Cada nó deste está ligado a um problema a nível inconsciente. Eu não sei qual é o problema. Você também não sabe, eu falo para ela. Mas a sua mente inconsciente sabe. Então, eu falo para ela, eu gostaria que você apenas assumisse que existem coisas a nível inconsciente que nós não sabemos e que elas podem estar atrapalhando a nossa vida e que você pode, a nível inconsciente, permitir que o seu inconsciente trabalhe e se liberte destes nós. Aí eu ponho ela a nível inconsciente, eu dou para ela 5, 10 minutos ali, ouvindo uma música, enquanto ela está ouvindo a música, eu deixo ela começar a desfazer os nós. E assim que ela terminar de desfazer os nós, ela me dá um sinal e aí eu retiro do transe. Muitas vezes, o que você está fazendo? Eu não sei qual é o problema, nem ela, tá certo? Mas muitas vezes ela pode até achar que sabe, ela pode interpretar de maneiras diferentes,
não importa. Mas a verdade é que, às vezes, a gente lida com a mente inconsciente dela de uma maneira inconsciente, de uma maneira aparentemente absurda, sem meio nonsense, mas isso dá resultados. Interessante. Maurício, quer falar? Eu acho que você falou tudo, Osmar. Sabe? Eu pensaria... Eu, na verdade, nunca tive essa experiência de chegar a tratar questões ligadas a Édipo. Mas... Então, eu só posso refletir o que eu faria num caso desses. Mas me parece que seria bacana se você... É que, no caso, como eu nunca pensei nisso, nunca tratei um caso desses, e não seria a minha sugestão preferencial, um caso desse só iria chegar para mim se a pessoa tivesse algum tipo de relato que apontasse nessa direção. Alguma coisa do tipo, olha, a hora que eu estou fazendo sexo, me vem a minha mãe na cabeça e isso me cria um problema. E aí, eu acho que eu iria trabalhar em hipnose isso, tentando desconstruir essa imagem, tentando converter essa imagem em outra, alguma coisa desse tipo. Mas é só hipótese, porque eu nunca vivi essa experiência. Vânia. Então, talvez uma abordagem que eu faria, mas aí é com embasamento na TCC, eu tentaria fazer com que esse paciente ou essa paciente me relatasse no que ele se parece com a mãe ou com o pai. E que características semelhantes que existem, que a gente sempre tem características semelhantes a pai e mãe, são nossos modelos, não é? Que características que ele identifica, ou que ela identifica no pai e na mãe, que lhe desagrada e que não combina com um pensamento erótico. Porque sempre que vem imagem de pai e mãe, vem a ideia do incesto. Isso é pecado, isso não é aceito. Mas vale lembrar a todos vocês que existem muitas fantasias muito eróticas e poderosas de pessoas que se imaginam com parentes próximos, inclusive pai e mãe. Mas, de novo, como disse meu colega, fantasia não tem moralidade. É interessante esse aspecto que a Vânia falou, porque nós não podemos esquecer, se a gente for buscar aquele conceito de aprendizado, memória e comportamento dependente de estado, o estado da excitação, e aqui eu não vou falar excitação sexual, mas o estado de ativação da sexualidade infantil, que pode estar presente, naquele momento onde o pai, tem pais que têm esse costume, que é normal, dar um biquinho na filha, ou dar um beijinho nela, ou colocar no colo. E para ela, aquela sensação é uma erotização inocente, totalmente inocente, tá certo? Mas não deixa de ser uma erotização compatível com o estado mental, o estado de conhecimento, o estado cognitivo daquela criança naquele momento. E isso pode ficar registrado, e à medida que ela vai crescendo, ela pode distorcer este aprendizado. Algumas pessoas amadurecem, vão amadurecendo, sabem diferenciar exatamente o que aconteceu, a grande maioria. Mas algumas pessoas podem ficar infantilizadas ou regredidas nas suas experiências e, às vezes, podem eventualmente apresentar esse tipo de problema, né? Nós temos aqui o colega Luiz Célio Rangel, que está nos ouvindo atentamente, e ele é psicanalista. Então, e também trabalha com hipnose, trabalha com hipnoanálise. Então, eu gostaria que o Sérgio, de maneira objetiva, rápida, assim, mas falasse para a gente, Sérgio, esse aspecto que o colega falou e como você, que trabalha com as duas práticas, como você abordaria isso. Eu acho que vai enriquecer essa nossa conversa.
Boa noite, Osmar. Boa noite a todo mundo que está presente. Eu até fiz uma... Está me ouvindo, né? Tá. Boa noite, Osmar. Boa noite, colegas presentes. Não obrigatoriamente o psicanalista ou a psicanálise não ortodoxa faz essa conceituação relatando cruelmente ao paciente que ele está tendo relação com o pai e com a mãe. Eu acho que Vânia foi muito feliz quando disse assim, é muito mais fácil, muito mais compreensível falar pedir para o paciente lembrar das características que são semelhantes, fica mais fácil de entender isso. As duas explicações, tanto do Maurício quanto da Vânia, são bem interessantes. E hoje em dia, por exemplo, eu fiz prostatectomia radical. Quando se faz prostatectomia radical, se tira tira tudo, né? Tira também a vesícula seminal. Então, a partir daí tem o orgasmo seco. E até para a gente que entende isso, eu fiz e trabalho não só com hipnose, mas trabalho também com psico-oncologia, é muito complicado até para a gente compreender isso. Eu tenho tratado, ouvido essas questões de pessoas que fizeram prostatectomia radical e é extremamente difícil de que as pessoas entendam. Até por isso, porque as mulheres elas cobram, que existe exatamente no orgasmo e ser exatamente uma liberação. A liberação, exatamente. Essas coisas todas que a gente está falando hoje, porque assim, talvez ainda a psicanálise seja muito mal compreendida. E a psicanálise ela tem muitas versões para isso, Osmar. Eu sou totalmente contra de que a gente possa fazer determinadas interpretações, principalmente quando não se conhece muito o paciente de alguns anos já, e dizer, você está tendo relacionamento com seu pai, ou de uma forma assim bem direta. Às vezes isso não cai bem, não vai bem. Eu acho que ir pelas beiradinhas, lembrando algumas coisas assim, mostrando que são características que são passíveis de a gente encontrar relação afetiva da mãe ou com o pai, cai muito melhor para explicar ao paciente. É isso aí. Você acha então, que esta é uma das possibilidades aonde realmente pode atrapalhar na experiência da anorgasmia? Exatamente. Tá bom. Então, vamos lá. Alguém mais tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. É importante falar. Ele estava escrevendo já o que ele falou, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, antes de saírem, não esqueçam de assinar esse formulário que está aqui no bate-papo. É rapidinho. Enquanto a gente está falando, vocês não vão perder nada, vão continuar ouvindo, mas é importante para mim ter as presenças, né? Ter as presenças anotadas, tá? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguém. Bom, gente, eu acho que aqui não tem mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de pedir para o Maurício, né? Que primeiro eu quero dizer para o Maurício que foi boa a aula. Foi uma aula bem assim aberta, né? Você mostrou o teu protocolo. Eu acho que é um protocolo interessante que precisa ser testado, logicamente. E é um protocolo que foi moldado dentro de uma visão cognitivo-comportamental, obviamente, tá? Então, quando a gente fala de aprender o que seriam os pensamentos disfuncionais, tá certo? Ou os pensamentos disfuncionais, onde a gente quer trabalhar com o sistema de crenças e valores do paciente, tudo isso realmente é importante, e isso é que caracteriza as terapias cognitivo-comportamentais, né? Que eu acho que é onde mais apropriadamente as terapias sexuais se encaixam, tá? Eu queria pedir para o Maurício, quero dizer para vocês que, só para antes de me despedir, de passar para o Maurício o fechamento da reunião,
quero dizer para vocês que o livro de hipnologia que nós tivemos, o primeiro livro foi lançado em 2012, ele está na Amazon, para quem tiver interesse, e eu estou falando isso porque está baratinho na Amazon, ele está no modelo e-book, tá certo? E por quê? Porque agora em dezembro, ou mais tardar em janeiro, por conta da Covid, eu tive alguns atrasos, né? Aí vai sair o Temas 2, o livro Hipnologia, Temas de Hipnologia 2. E para o ano que vem, nós vamos fazer o Temas 3. Eu espero cada ano repetir esse livro de temas, que são sempre temas atuais, ele nunca sai de moda. Não é mais um livro de hipnose, é um livro de temas de hipnose, de hipnologia, e que eu acho que é bem mais interessante, né? Então, eu estou passando para vocês. Outra coisa, para quem tiver interesse ou conhecer, eu tive um curso de hipnoterapia, de hipnose no parto, hipnoparto, que eu chamei condicionamento psicofisiológico, e o curso foi legal, e algumas pessoas começaram a me pedir, né, pedir de novo. Eu remarquei esse curso para janeiro, depois vai estar no grupo de estudos e eu divulgo isso aí, tá bom? E teremos outros cursos para janeiro, inclusive tem um que eu estou preparando, que eu estou dando uma remodelada, que é o curso de hipnoterapia nas disfunções sexuais dentro da visão cognitivo comportamental, tá? De qualquer maneira, eu queria agradecer a todos, tá certo? E vou passar para o Maurício para finalizar a apresentação dele e agradecer a todos. Agora nós só voltamos no próximo ano. Quero desejar a todos um bom Natal, um ano, apesar de tudo, né, sem muita aglomeração. Um ano novo, ou melhor ainda, vamos esperar que para o ano novo, próximo ano, a gente tenha uma condição melhor de trabalhar, de se encontrar, de se tocar. Todos nós estamos sentindo falta de contatos, não é verdade? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos depois de março, abril, quando as vacinas já estiverem em alta, a gente consiga fazer algumas atividades presenciais, né? Então, eu desejo um bom final de ano para todos e passo para o Maurício fazer o fechamento dessa reunião. Maurício. Bom, eu quero agradecer, Osmar, a oportunidade de falar um pouco desse trabalho que a gente está começando ele, na verdade, né? Foi muito legal poder refletir mais essas questões. E aí, vamos tentar ver se o ano que vem a gente consegue realmente testar esse protocolo. No mais, quero agradecer muito a Vânia pelas colocações dela, foi muito legal essa conversa. Quem sabe a gente consegue ter outras oportunidades de bater papo. E agradecer a presença de todos, agradecer a atenção, a disposição de ouvir a gente. Acho que é isso. Então, boa noite para todos, boas festas. Boa noite. Um abraço. Boa noite, boas festas para todos. Boas festas, até a próxima. Obrigado. Olha, a reunião foi gravada e deverá estar presente no YouTube daqui a uns dias, tá bom? Vai ser que vai, ué. Agradecer ao Maurício, a Vânia e principalmente ao Osmar aí pelo convite para assistir. Embora não seja minha especialidade, aprendi bastante com vocês. Dá um Feliz Natal para todos, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada para vocês todos, foi muito bom. Um abraço a todos.